Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Taurus, pessoal, mais especificamente a TASA 4. Vou trazer uma atualização aqui da empresa, comentando sobre os resultados recentes, sobre os seus lucros. Nesse último trimestre, nós vimos um prejuízo para a Taurus, tanto até que nesses últimos meses a empresa vem sofrendo bastante com essa queda nas ações, chegando a 30% de queda. E será que essa queda gera oportunidades dentro da Taurus, pessoal? Sobre isso que nós vamos conversar, comentando principalmente sobre as projeções, indicadores e perspectiva sobre o cenário da empresa. Antes, pessoal, já deixa aqui seu like e inscrição. Muito importante aqui para o meu crescimento, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui então, primeiramente passando nos seus destaques do segundo trimestre de 2024. Sua receita líquida teve um valor interessante até, tá? O seu lucro bruto também teve um resultado interessante, tá? Com uma margem bruta muito interessante, seguindo muito também o EBITDA ajustado, tá? Então a gente percebe que os números vieram positivos, porém, o grande problema foi o resultado financeiro, o lucro líquido, que teve um prejuízo de 9 milhões de reais, principalmente por conta do efeito contábil cambial, tema que já já nós vamos conversar. Antes da gente passar nos detalhes dos indicadores, pessoal, eu gosto sempre de passar na mensagem da administração, até para a gente entender melhor o cenário da empresa e quais as perspectivas. E finalizando esse primeiro semestre de 2024, pessoal, eles relatam aqui que o desempenho operacional foi dentro das expectativas da empresa. Ponto interessante, tá? Acabou ficando em linha com as atuais condições do mercado. Esse é um ponto importante, pois demonstra que a empresa está seguindo o seu desenvolvimento estratégico, o seu planejamento, apesar dessa situação de queda nos lucros, tá? Nos Estados Unidos, pessoal, eles relatam aqui que eles estão esperando um crescimento na demanda ficando superior a 2019, ok? Por que eles relatam 2019? Porque 2019, pessoal, foi o padrão de crescimento normalizado, entre aspas, desconsiderando um período de alta próximo ao período da pandemia, ok? Ainda comentando sobre os Estados Unidos, como todos já estão acompanhando, esse ano aqui teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos, pessoal. E isso costuma impactar o mercado de armas lá no país, tá? Conforme vão chegando próximas eleições, historicamente, a demanda costuma ter um aumento, até porque as pessoas não sabem como a Kamala Harris pode influenciar as leis de armamento, como também o Donald Trump, tá? O Trump provavelmente vai ser mais a favor, e para Kamala, por ser do Partido Democrata, acredito que ela vai restringir esse mercado de armas, tá? Seguindo bastante o padrão do Barack Obama, ok? Entrando agora no Brasil, pessoal, para a gente ir direto ao ponto, eles estão acreditando que a perspectiva é de uma gradual recuperação, ou seja, essa recuperação vai ser lenta, principalmente por conta da demanda represada dos últimos meses, tá? No Brasil, pessoal, ainda tinha bastante inseguranças jurídicas, tá, que poderiam acontecer, tanto até que teve algumas mudanças, né? Tiveram algumas adequações dos processos com novas regras, por isso até que eles relatam que a perspectiva é de um crescimento gradual, uma recuperação, né? Passando para um outro país também, temos a Índia, pessoal, que tem uma unidade industrial passando por um período de aprendizagem, tá? Que é a famosa curva de aprendizagem. Eles estão também acompanhando as demais oportunidades dentro desse mercado indiano, principalmente porque eles estão participando, pessoal, de outras licitações de menor volume, onde no total esses negócios podem ficar em aproximadamente mais de 47 milhões de dólares, tá? Um resultado muito interessante para a empresa aqui, tá? Então a gente percebe que a empresa vem mexendo as suas estratégias para voltar a crescer a sua receita, tá? Ponto importante aqui, a empresa precisa melhorar suas margens, tá? Apesar desse momento, nesse último trimestre, os resultados terem sido afetados por uma situação de mercado macroeconômico, com o passar do tempo a empresa precisa melhorar essas margens, tá? Outro ponto interessante sobre a Taurus, pessoal. Eu trouxe no último conteúdo da empresa que ela estava negociando projetos com a Arábia Saudita. E esses projetos estão em andamento, está na fase contratual, tá? E que após assinatura e também aprovado para ambas as partes, poderá ser assinado ainda em 2024. Isso seria muito positivo para 2025, por exemplo, tá? E esse projeto, pessoal, tem um potencial de crescimento muito grande para a empresa, tá? A empresa pode ter um lucro crescente aí nesses próximos anos.
É claro, se tudo ocorrer bem. Finalizando essa parte dos países, a gente entra na parte operacional. Eles até relatam, conforme eu trouxe lá no início, que as condições do mercado nesse último período ficaram dentro do esperado e com a perspectiva de melhora. Principalmente porque nesse último trimestre a gente teve um prejuízo no seu resultado líquido, no lucro líquido. O principal motivo disso é por conta da desvalorização cambial do real com relação ao dólar norte-americano, tá? Mas por que que a empresa então teve esse prejuízo? Basicamente, as dívidas bancárias da Taurus são tomadas em dólares e elas são superiores à carteira de clientes dolarizada, tá? Para a gente finalizar essa parte, pessoal, as mudanças estruturais realizadas no decorrer desses últimos anos garantiram hoje a solidez para a Taurus. Os planos da empresa continuam caminhando de forma positiva, tá? Dando certo tudo planejado, onde o foco principal é a inovação, tecnologia, onde eles estão focando no crescimento dos negócios, na maximização do retorno para todos os acionistas, buscando principalmente uma operação sólida e com uma grande flexibilidade, tá? Ponto importante aqui, retorno para todos os acionistas. Na minha opinião, dividendos. Uma empresa que, tendo resultados positivos, ela costuma entregar dividendos, tá? Partimos agora para os seus indicadores da performance da empresa nesse último trimestre. A intenção de compra de armas nos Estados Unidos, a gente percebe que teve uma queda comparando o segundo trimestre de 2023, tá? Acredito que nesse final do ano pode ter um crescimento aqui. Quanto à produção de armas da Taurus, pessoal, no trimestre tivemos uma queda aqui, analisando o segundo trimestre de 2023, tá, pessoal? Tivemos quedas no Brasil e também nos Estados Unidos, tá? Quanto ao volume de vendas agora, também tivemos quedas para ambas as situações, analisando o segundo trimestre de 2023. E sobre a receita operacional, trimestralmente falando, tivemos uma queda também, tá? Então a gente percebe que os números foram interessantes, igual eu falei para vocês lá no início, mas analisando trimestre por trimestre, tivemos uma queda aqui, tá? Esses números aumentando no longo prazo, pessoal, e a margem líquida ter um crescimento, os resultados vão vir mais positivos, tá? Um ponto importante para a gente se atentar, 90%, pessoal, da receita operacional vem de armas e acessórios, tá? É importante destacar isso. Não há diversificação quanto a esse ponto. Sobre o preço médio de vendas, pessoal, um ponto legal aqui é o crescimento nesses últimos anos, ou seja, vem tendo um reajuste à inflação, por exemplo, tá? Quanto ao lucro bruto, pessoal, e também a sua margem bruta, tivemos aqui uma queda no seu lucro bruto, porém a gente percebe que a margem ficou bem parelha com o do segundo trimestre de 2023. Se a gente pegar o EBITDA ajustado e também a sua margem EBITDA ajustada, tivemos já uma queda analisando o segundo trimestre de 2023 para ambos os indicadores, e igual eu trouxe para vocês, analisando o resultado líquido, que é o lucro líquido, tivemos esse prejuízo no segundo trimestre de 2024, tá? Uma situação que acredito depende muito do cenário macroeconômico. O dólar talvez tenha uma queda nesses próximos meses, ok? Um ponto bacana da Taurus, pessoal, é que ela não precisa trabalhar alavancada. Reparem que a empresa vem trabalhando desalavancada desde 2020, período que ela vem fazendo a sua reformulação. Partimos agora então, pessoal, para o seu resultado líquido histórico. A gente percebe que a receita líquida teve uma queda analisando 2021 para cá, tá? Conforme eu trouxe para vocês nos comentários, eles não estão considerando esse pico aqui na receita. Eles estão considerando um crescimento mais gradual desde 2019. Ou seja, desconsiderando essa parte, tivemos um crescimento mais devagar e é a tendência nesses próximos meses, tá? Se a gente pegar o seu gráfico analisado, demonstra bastante esse crescimento. No caso, ficaria basicamente nessas circunstâncias o crescimento, tá, pessoal? Quanto ao seu lucro líquido agora, se a gente pegar os resultados trimestrais, a empresa vem tendo essa queda, tá? Tivemos agora esse prejuízo. Isso claramente vai fazendo os preços das ações, tá? Vem derrubando os preços, é natural. No gráfico analisado fica nítido também, tá? É importantíssimo a empresa voltar a ter resultados mais atrativos no seu lucro líquido, tá, pessoal? Mas isso só vai vir no longo prazo, caso aqueles projetos que eu trouxe para vocês lá no início derem certo. Bom, lucros caindo, as margens também vão cair. Vejam que atualmente temos uma margem de 5%, 4,5%, ok? Essas margens hoje estão bem apertadas, é importante a empresa voltar a ter um patamar de margem líquida mais atrativa. Entrando agora nos dividendos, pessoal, desde 2022 a empresa vem entregando um dividendo interessante. Nesse último dividendo entregue
entregue em 2024, que foi de aproximadamente 30 centavos, pessoal, acabou ficando bem abaixo de 6%, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês mais detalhes e como esses dividendos influenciaram o seu preço teto. Mas é uma empresa, pessoal, que se melhorar o seu lucro líquido, vai melhorar consequentemente o seu dividend yield, tá? Sobre o payout da empresa, pessoal, nesse momento está 48%, tá? Vamos ter que acompanhar para verificar se vai ter mais um pagamento em 2024 ou não, tá, pessoal? Só que se a gente pegar o histórico aqui de pagamentos, em 2023 foram 2 pagamentos e em 22 só foi um pagamento. A empresa ainda não tem um período certo de pagamento, costuma ser nesse começo do ano. A empresa nunca chegou a pagar dividendos no final do ano, pelo menos nesse atual cenário, então vamos ficar de olho, tá? Apesar da Taurus pagar dividendos, pessoal, ela acaba sendo uma empresa muito cíclica. E se você investe na empresa ou vai investir, você precisa saber disso. Até porque é uma empresa que tem uma grande volatilidade em momentos negativos desse segmento que ela está hoje, tá? Muito bem, pessoal, partimos agora para suas projeções de preços. Analisando aqui o valor intrínseco atual, pessoal, se baseando pelo preço de R$ 11,02, temos aqui um valor intrínseco de uma margem de segurança de 4% positivo. Esse indicador vem sendo afetado principalmente pelo LPA, tá? Que teve uma queda. Tendo uma melhora nesse indicador, provavelmente teremos um crescimento aqui, até porque o VPA vem crescendo. Se a gente pegar agora o preço teto atual dos últimos dividendos pagos, teremos aqui uma margem de segurança, um upside muito positivo. Contudo, o cenário não é igual ao do passado, então a gente tem que analisar um preço teto projetivo, onde pegando os últimos 4 trimestres, temos aqui um preço teto projetivo de 55% negativo, pessoal. Nos próximos trimestres, caso não tenha prejuízo como aconteceu nesse trimestre, a gente pode enxergar uma melhora aqui, mas fica nítido que os resultados precisam melhorar, pessoal. Pegue o ratio, média de dividend yield nos últimos 10 anos, e também a porcentagem de crescimento, eu não trouxe aqui, até porque o histórico não faz muito sentido para a TASA 4. Número de pagamentos, pessoal, dá para a gente considerar um pagamento ao ano, tá? Eu coloquei 2 por conta de 23, mas a gente pode considerar como base um pagamento só, tá? Até para ser cauteloso aqui. Bom, pessoal, pegando agora o histórico, desde 2021 a empresa vem trabalhando nessa tendência de baixa, tá? Nesses últimos meses teve uma queda mais forte, igual eu trouxe para vocês lá no início. O ativo teve até uma tendência de alta aqui no mês de julho de 24, mas a região dos 12,88 segurou bastante os preços, tá? E não foi só essa região. A região da projeção dos R$ 11,52 vem servindo como um pullback, aliás, serviu como um pullback para o mês de julho e também agosto, tá? Nesse momento a ação está nessa região, pessoal, que tem um suporte muito forte dos outros movimentos mais relevantes anteriormente, tá? Ultrapassando essa região, caso fique abaixo dos R$ 10,20, pode vir buscar os R$ 9,78, R$ 9,15, R$ 8,77 e R$ 8,54, tá? Temos ainda uma outra região a 8,29 para finalizar, tá? Temos até projeções mais abaixo, mas vamos considerar até esse canal de baixa aqui, beleza, pessoal? Para ter uma reversão aqui, pessoal, precisa novamente ultrapassar os R$ 11,52 para confirmar realmente esse rompimento aqui e poder chegar a R$ 12,88, mas ainda assim precisa ultrapassar da região dos 13,44 e engatar uma forte alta aqui, seguindo muito fatores macroeconômicos e principalmente resultados mais consistentes no seu lucro líquido, tá? De olho nesse ponto. Lucros fracos novamente, pessoal, pode deixar a ação numa tendência de baixa ainda ou até mesmo operando de forma mais lateralizada, tá? Bom, pessoal, chegamos agora aos seus indicadores fundamentalistas. A empresa hoje está com um PL bem esticado, tá? Muito por conta da queda dos lucros. Temos também o preço sobre receitas, que está hoje abaixo de 1. Esse é um ponto interessante também, tá, pessoal? Pois as margens melhorando, temos um crescimento no seu lucro, por exemplo. PVP hoje está a 1,1, quase 1,2. Está em patamares abaixo desses últimos anos. Temos o ROI, que está a 6,6%. Um ROI muito abaixo, tá, pessoal? Temos a margem EBITDA agora, que hoje está a 13, também precisa melhorar, tá? E o EV sobre EBITDA, que hoje está acima de 6. Dívida líquida sobre EBITDA, que é a sua alavancagem, segue dentro dos padrões
não é uma empresa que trabalha muito alavancada igual eu trouxe para vocês. Quanto ao seu VPA, pessoal, esse indicador vem crescendo, esse é um ponto muito legal, tá? Fica nítido isso no seu patrimônio, desde 2021 vem tendo esse crescimento, e o LPA, seguindo o seu lucro líquido, vem tendo uma tendência de queda. Isso influencia no valor intrínseco de Benjamin Graham. Bom, pessoal, quem fez aportes na TASA 4 há 2 anos atrás, hoje está tomando um prejuízo de quase 25%. Isso há 2 anos atrás, tá? Acabou comprando o ativo no momento que o cenário macroeconômico para esse segmento acabou sendo negativo. A perspectiva, caso os projetos que a empresa trouxe lá no início derem certo, é de uma melhora na sua receita e, consequentemente, se o cenário macroeconômico ajudar, é de uma recuperação gradual. Mas é importante destacar, pessoal, esse setor que a empresa está hoje gera muita volatilidade. De olho nisso, ok? Atenção também ao lucro líquido, pessoal. Lucro líquido leva bastante a cotação. Isso para todas as ações, tá? Mas vejam aqui no gráfico da TASA 4 como fica nítido esse resultado do lucro líquido com o valor da cotação da TASA 4, beleza? De olho nisso. Por curiosidade, aqui é uma empresa que tem 100% de tag along e uma liquidez média diária de 3 milhões de reais, ok? Uma empresa que tem poucos papéis, tem potencial de crescimento aqui. Gosto bastante, tá? Muito legal. Bom, pessoal, um ponto bacana também para a gente se atentar é que o Luiz Barsi fez aportes na TASA 4 recentemente, aumentou a posição que ele tinha na empresa. Provavelmente ele enxergou oportunidades na empresa por conta dessa queda e está enxergando uma possibilidade de crescimento no longo prazo. Repito, pessoal, longo prazo. Quando eu digo longo prazo, eu não estou falando do ano que vem, eu estou falando de 2 anos para mais, tá? Bom, pessoal, análise da TASA 4 feita. Deixo aqui a minha sugestão ao lado para vocês verem o conteúdo que eu fiz recentemente da Vale 3, comentando um pouco sobre essa queda da empresa e também analisando as perspectivas e o cenário atual. E lembrando também que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? A única recomendação que eu deixo aqui é a inscrição no canal e também o like. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!